Alô, alô, queridos ouvintes, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Simbora para mais um episódio do Acorde, o podcast das canções do povo. Chegou o grande dia, a segunda-feira que você mais esperava para descobrir mais história de luta e resistência na música mundial. E a palavra de hoje é resistência mesmo. Esse episódio seguramente vai estar marcado do começo ao fim por essa palavra. Mas antes de entrar nos finalmente, saibam que eu sou o Lucas Stanislau, jornalista brasileiro, e venho aqui no bonde, recebam muito bem, nossa historiadora Dani Telles. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ouvir. Vamos embora para mais um episódio do Acorde. E tá aqui comigo também nosso músico e psicólogo Lucas Dorim. Salve Lucas, salve Dani, todo mundo que está nos ouvindo. E bora pro episódio, eu tô super ansioso para debater hoje com vocês esse tema maravilhoso do programa de hoje. Simbora, porque o episódio de hoje tá, eu diria, ousado pra Frentex. A gente resolveu mudar um pouco as regras do jogo aqui e não falar só de um cantor, uma cantora, mas sim de um movimento musical inteiro que foi e continua sendo atravessado aí por um dos casos de opressão mais longevos e complexos da história. Hoje a gente vai falar das músicas que embalaram e seguem embalando a resistência do povo palestino diante da ocupação israelense. Quais são, afinal de contas, os cantores que se identificam com a luta de libertação palestina? Quais são os discos históricos dessa resistência? E, claro, o que é que está em jogo nesse episódio histórico? Tudo isso e muito mais no episódio de hoje, então apertem os cintos, porque a gente discute essa história logo depois dos informes da Rádio Rebelde. Não sai daí que a gente já volta. Родная меня мать. Aquí Radio Rebelde. E aí pessoal, mais uma Rádio Rebelde no ar, nesse 7º episódio do Acorde. Tá sendo muito massa essa jornada com vocês, viu? Já estamos chegando aí no 10º episódio, daqui a pouquinho. E a gente tá preparando algo especial para essa edição, então fica ligado aqui com a gente, tá? Quero agradecer também a repercussão do episódio da Belita Palma. Pra gente foi muito especial gravar esse episódio, pra falar dessa cantora, né, que a gente é muito fã. E também da história de libertação de Angola, que é muito especial pra gente. E pelas mensagens que a gente recebeu, deu pra ver que vocês também gostaram bastante do episódio. E se você ouviu o episódio da Belita, gostou, mas ainda não falou com a gente, faça isso agora mesmo, por favor. Primeiro de tudo, segue a gente nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, com @podcastacorde, e também no TikTok, com @acordepodcast. Por lá você pode comentar, mandar mensagem, debater com a gente, que a gente está esperando você. E é por lá também que a gente divulga os cortes dos principais trechos dos episódios, né? Que também servem para você mandar pelo zap aí para aquele amigo que ainda não ouve a gente. Então corre lá, segue o Acorde e interage com a gente que a gente tá te esperando. Você também pode deixar seu comentário aqui na caixinha do Spotify, lembrando que tem uma enquete aqui para você votar nas músicas que você salvaria no nosso querido quadro Fim do Mundo. Quer escrever textão, sugerir pauta ou simplesmente falar com a gente sobre qualquer outra coisa, manda um e-mail para podcastacorde@gmail.com. Eu sei que você sabe que o Acorde sai uma vez por semana, toda segunda-feira, em quase todos os tocadores de podcast. E também pelo nosso canal no YouTube. Então peço para que você se inscreva lá no YouTube, avalie a gente positivamente nas plataformas, porque isso ajuda muitíssimo. E agora é aquela hora de eu sugerir para você assinar o Acorde pela plataforma Orelo. Lá você apoia a gente com alguns tostões que cabem no seu bolso e que fazem aquela diferença enorme para a gente construir o projeto. O que você ganha fazendo isso? Bom, ganha recompensas maravilhosas, né? Agradecimentos especiais, playlists exclusivas com as músicas dos artistas que a gente trata aqui e aquela newsletter totalmente exclusiva que você recebe semanalmente
com o conteúdo indispensável sobre o tema da semana. Então, gente, apoiem o Acorde. A partir de R$5 por mês, você faz a diferença para que a gente consiga melhorar cada vez mais nosso conteúdo por aqui. Os links da plataforma vocês encontram na descrição do episódio, ok? Outra forma de apoiar a gente, claro, é pelo Pix. Nossa chave é podcastacorde@gmail.com. Por aí você consegue fazer aquela contribuição pontual que também faz uma diferença gigante para o nosso projeto. E falando em melhorar o Acorde, para vocês verem que a gente não está pedindo apoio à toa, eu preciso falar para vocês que a gente teve algumas falhas na hora de gravar o episódio de hoje sobre as músicas palestinas. Recentemente a gente decidiu mudar o software pelo qual a gente grava os episódios para evitar aí alguns problemas de conexão que a gente estava tendo. E funcionou legal nesse novo software, mas a gente teve algumas dificuldades agora com a captação e tratamento do áudio. Então, se tiver alguma coisinha estranha no som, perdoa a gente promete que no próximo isso já vai estar resolvido e arrumado, ok? Então, beleza, sem mais para o momento, obrigado de satisfação e bora pro episódio. Muito que bem, gente. Antes da gente começar de fato aqui o episódio, eu quero fazer um pequeno disclaimer, um pequeno aviso aqui. Como adiantei na introdução, esse é um dos casos mais complexos, né, de opressão de um povo inteiro, não só pela quantidade de detalhes e desdobramentos históricos que estão presentes, mas também pelo distanciamento e muitas vezes estranhamento, eu diria, que nós aqui no Ocidente temos com a cultura e os costumes do Oriente. Esse estranhamento, claro, não é, nem deve ser, né, algo natural, algo dado. Ele provém muito de certas escolhas curriculares, até eu diria, né, nas escolas, que acabam afastando aí o tema do nosso aprendizado básico, e também de uma certa mistificação feita por boa parte da imprensa, né, dos veículos de comunicação, que insistem em tratar esse tema com um viés totalmente pré-definido, né, vendem isso pra gente como algo natural. Então, Israel como um país praticamente ocidental, aliado dos Estados Unidos, que seriam os mocinhos da história, e os palestinos, os árabes malvados, né, os terroristas, vilões. Na verdade, o território e a história da Palestina está cheio de movimentos políticos reais, com forças concretas, e cabe a gente, claro, para citar aí o velho Barbas, fazer análise concreta da situação concreta. Acontece que em meio às forças políticas que estão envolvidas nessa disputa, tem uma coisa que não dá para a gente negar: as constantes e históricas violações de direitos humanos cometidas pelas forças de repressão e segurança de Israel contra o povo palestino. As ocupações de territórios, os casos de repressão às manifestações, invasão a domicílio, prisão arbitrária, assassinato, enfim, uma diversidade aí de violência que o povo palestino é diariamente submetido com a anuência de uma política de Estado por parte de Israel, que em nome aí de combater organizações armadas de resistência, classificadas muitas vezes como terroristas, faz o diabo da vida das pessoas, né, dos cidadãos palestinos. Mas enfim, a gente vai ter que entrar em alguns desses pontos no episódio de hoje para tentar minimamente explicar para vocês, queridos ouvintes, pelo menos um contexto básico desses casos, né? E por que eu estou fazendo essa longa introdução aqui? Porque muitas vezes, justamente por conta desses anos todos vivendo e se habituando, infelizmente, com esse afastamento e falta de familiaridade com o tema, a gente pode, vez ou outra, cometer aí algum deslize na terminologia que envolve esse tema. Porque é isso, né, gente? É uma história tão complexa, cheia de detalhes, que a escolha de um termo para se referir a, por exemplo, conflito, ocupação, né, já diz muito da perspectiva que você está assumindo. Eu acho que a visão nossa aqui no Acorde está muito clara sobre o mundo, sobre as lutas que acontecem na história, aconteceram, né? Mas eu preferi fazer esse alerta aqui para vocês, para caso a gente cometa aí algum vacilo gramatical nos termos e que eventualmente possa implicar em alguma interpretação equivocada dos fatos. Outra coisa, nosso foco aqui vai ser primordialmente a música palestina inserida nos fatos da resistência e não a história em si. Mas como sempre, claro, nossa curadoria aí vai estar finíssima e refinada e você vai poder conferir toda a bibliografia que a gente usou para a elaboração desse episódio na descrição, né, com as devidas referências de livros, filmes, discos, documentos e tudo mais. Certo? Então, aviso feito, e eu quero começar perguntando aqui para meus queridos amigos Dani e Dorim, que tipo de música se faz na Palestina
E por que que ela tem uma importância mais do que meramente artística? Por que que ela está marcada justamente, tão marcada, né, gravemente, pela história do povo palestino? Bom, então, a música tem um papel fundamental dentro da cultura palestina. Isso não só de hoje, mas que remonta a séculos atrás. Por exemplo, em relação à produção da cena musical palestina, a partir das pesquisas assim que eu levantei, há poucas informações de músicas registradas antes de 1900, né? Mas no período entre 1900 e 1936, há muitas informações que não são necessariamente sobre a música, mas sim sobre os campos da vida cultural que se relacionam com a música. Então, o que eu quero dizer com isso? Estou falando aí sobre a música não necessariamente associada a artistas específicos, gêneros, definidos, e sim a música como esse fenômeno social do cotidiano, né? Antes da entrada da indústria musical na Palestina. Dessa forma como se convencionou entender a cultura como mercado a partir de 1936, com o estabelecimento das rádios na região. A música, no começo do século XX, na Palestina, tem muita relação com as formas tradicionais tocadas em toda essa região próxima à Síria, como tipos de músicas populares, como a maiana, a taba, zahar, e tinha uma grande presença tanto na vida rural quanto urbana do país, ocorrendo em diversas circunstâncias, eventos sociais, como, por exemplo, casamentos, funerais, festivais públicos, festivais de colheita, cada um com um repertório específico e com letras que mudavam com o tempo a partir da tradição oral. Isso é muito típico da música folclórica, né, onde há esse processo coletivo e constante na composição das músicas, que inclui pessoas de todas as idades e gêneros. Por exemplo, músicas cantadas por mães para os bebês, músicas de crianças caçando passarinhos. Então, diferentes expressões musicais para diferentes práticas socioculturais. Dá para se perceber também durante esse período a influência de grupos étnicos como os armênios, principalmente em Jerusalém, e cuja presença aumentou na região após a Primeira Guerra Mundial e o episódio do genocídio armênio, mas que já datava desde o século III. Para citar aí também a influência de outras culturas, podemos citar, além dos armênios, a presença de gregos, turcos, russos, além da influência da música árabe clássica na região, que é extremamente forte. A ocupação britânica da Palestina, que ocorre aí no final da Primeira Guerra Mundial, vai ter fortes impactos na configuração social do país, sobretudo a ascendência de uma classe média urbana que era mais ligada às áreas econômicas, como manufatura, né, produção de bens de consumo, entre outras, substituindo em grande parte o foco econômico que era mais associado à produção agrícola, controlada por grandes proprietários de terra. Durante esse período, o país ainda tinha uma grande abertura para influências de países como a Síria, o Egito e o Iraque. E é dentro desse contexto que vai ser inaugurada em 1936 a Rádio Jerusalém, que vai ser inaugurada pelo mandato britânico em Ramallah, com o intuito de divulgar as políticas da administração colonial para a região. E ela surge no contexto da Grande Greve dos Árabes Palestinos, ocorrida no mesmo ano e que durou 6 meses. Evento esse que acarretou uma série de enfrentamentos mais violentos entre palestinos lutando contra o mandato britânico. Devido à situação política no país naquele momento, a inauguração da rádio gerou pouco interesse popular, uma vez que os palestinos engajados na greve e nos enfrentamentos com as autoridades britânicas viam com desconfiança a instauração de uma estação de rádio pelos britânicos, por mais que essa proposta fosse de uma rádio cujos programas fossem divididos em 3 sessões, uma em inglês, uma em hebraico e outra em árabe. Dentro do contexto da instauração da rádio, justamente no ano em que estava ocorrendo essa grande greve e o choque, né, que isso causou na população que via com desconfiança a instauração da Rádio Jerusalém, um educador proeminente e influente na causa do nacionalismo árabe, o Khalil Sakakini, ele esteve envolvido nas negociações sobre a instalação da rádio e garantiram a ele que os árabes palestinos teriam autonomia sobre o conteúdo da sua sessão, ou seja, da sua programação, né? Em um primeiro momento, foi de fato dado maior liberdade para a direção da seção árabe na elaboração dos programas, tendo como primeiro diretor o poeta Ibrahim Tulkan, que era bastante popular na época. Porém, apesar dessa fachada aí de boa vontade e liberdade suposta que os britânicos queriam passar, permitindo essa sessão na rádio,
a programação era monitorada de perto. As tensões iam se acumulando, tendo em vista o contexto do movimento independentista, que vinha ganhando força, enquanto as políticas de compra e confisco de terras para a ocupação judaica, incentivadas pelo mandato britânico, causavam mais e mais choques no país. E nesse contexto extremamente turbulento, o poeta Ibrahim Tulkan será demitido da Rádio Jerusalém justamente devido aos seus posicionamentos políticos. Porém, um dos legados da passagem do Tulkan pela Rádio Jerusalém foi a criação de um grupo musical árabe para apresentações na rádio, que reunia artistas da Síria, do Líbano, além de cantoras armênias e de uma orquestra de instrumentos ocidentais. Ainda aí falando das rádios, né, que tinham muita importância na programação musical nessa época. Uma outra rádio importante a ser mencionada nesse período entre 1936 e 1948 é a Near East Radio, que foi fundada em 1940 sob o controle do Ministério de Relações Internacionais britânico. Enquanto a Rádio Jerusalém surgiu em meio ao acirramento das tensões entre o povo palestino e o mandato britânico, a partir da eclosão da greve geral, a Near East Radio surgiu no contexto do início da Segunda Guerra e visava manter a influência britânica no Oriente Médio, uma vez que a Itália fascista e a Alemanha nazista já vinham transmitindo propaganda em árabe via rádio. A Near East Radio possuía mais dinheiro e era capaz de pagar melhores salários aos músicos contratados. E a partir dessa competição entre as rádios, surgiu uma maior profissionalização dos artistas da região que se apresentavam nas rádios, com suas bandas, orquestras e recebendo salários para essas apresentações. Pois é, se você tá muito atento, né, ouvinte, você vai perceber o recorte temporal que o Doninho acabou de fazer aí entre os... Começou a falar aí da virada do século, né, do 19 pro 20, mas aí falando aí da Near East Radio, de 36 a 48, e é muito louco a gente pensar como a história e, consequentemente, a música palestina tá dividida entre pré-1948 e pós-1948, né? Eu acho que a gente precisa entender o que foi que aconteceu nesse ano e por que o povo palestino se refere a essa data como a catástrofe, né? Justamente, Lucas, e catástrofe que em árabe é Nakba, né? Que é justamente como vai marcar esse período de 1948, justamente para se referir a esses eventos que marcam o início da guerra árabe-israelense. É justamente quando rola a criação do Estado de Israel, em 14 de maio de 1948, e o conflito que opôs forças da Liga Árabe, Iraque, Egito, Jordânia, Líbano e Síria, às forças israelenses que contavam, claro, com o apoio dos Estados Unidos. Esse conflito acabou, como a gente sabe, com a vitória das forças israelenses e a ocupação do território palestino, e isso deu origem a um êxodo forçado de mais de 700 mil palestinos. Centenas de vilas foram destruídas e diversos crimes foram cometidos pelas forças desse novo Estado de Israel, né? Como, por exemplo, envenenamento de poços de água, ou como você mencionou no nosso aviso inicial do episódio, diversas violações de direitos humanos, assassinatos, prisões arbitrárias, êxodos forçados. Anos depois, em 1998, por iniciativa do líder palestino Yasser Arafat, foi instituído o Dia da Nakba, justamente para marcar o início dessa ocupação no território palestino. E esse é um dia em que a população palestina sai para a rua para justamente protestar o território ocupado e denunciar todas as atrocidades que vieram junto com todo esse processo político, geográfico. Para a gente ter uma ideia mais ampla e entrar aqui no campo da música, do que significou essa ocupação, não tem registros de gravações musicais ao vivo de transmissões da Rádio Jerusalém pré-1948. Isso porque esses registros foram confiscados pelos israelenses em 1948. A Rádio Jerusalém acabou passando para o controle da autoridade do reino Hashemita da Jordânia, que governou a região palestina da Cisjordânia entre 1948 e 1967. Mas é muito importante frisar que o trauma da guerra, do êxodo e desse rearranjo político institucional que a Palestina foi forçada a viver ali no final dos anos 40, não significou o fim da produção cultural da região, do país. Os artistas palestinos que permaneceram nos territórios e que cantavam canções patrióticas, passaram a cantar músicas mais alinhadas ao modelo político do reinado da Jordânia, realocando e entendendo a questão palestina não só como uma querela do povo palestino, mas como uma questão para todo o mundo árabe. Esse foi um período em que o movimento nacionalista do panarabismo ganhou muita força na região, sobretudo a partir do Egito. Em linhas muito gerais mesmo, o panarabismo foi um movimento que tinha como premissa central a ideia de que os povos do mundo árabe constituíam uma só nação, unida por um patrimônio linguístico,
cultural, religioso e histórico compartilhado. Sobre esse assunto, eu indico fortemente o livro Arlan al-Shalan, uma introdução ao mundo árabe, que é organizado pela Karime Ahmad Bohashi. Nele você encontra um texto interessantíssimo dela, da Karime, com a Aisha Slania, chamado Os Países Árabes no século XX e XXI, do Panarabismo à Primavera Árabe. Vale muito a leitura. Também tem um texto da minha querida professora de História da Ásia da Unifesp, Samira Osman, que também é um texto introdutório sobre esse assunto que eu acho que é super legal, que se chama Os Árabes, Origem, Informação e Expansão, que também vale muito a leitura. Mas voltando aqui, né? O grande nome do panarabismo é justamente o Nasser, né? O Gamal Abdel Nasser, que era presidente do Egito, e chegou a dizer ao Riyad al-Baddanki, um artista palestino, que as suas músicas equivaliam a todo um exército árabe, para a gente ter um pouco a dimensão de como esse fronte cultural, musical, era importante nesse momento. Falando em música, a influência do Reino da Jordânia na cultura palestina, nesses anos entre 1948 e 1967, se fez presente também com o incentivo da música beduína, por exemplo, né? Mesmo as canções políticas nacionalistas, como o Barudai, Al-Barudai, o Rifle, apresentada em um festival de 1965, trazia uma perspectiva jordaniana, né, sobre a questão palestina da região, entendida aqui como região árabe, tendo o reino da Jordânia como principal influência. Mas a questão do êxodo forçado dos palestinos também é um ponto fundamental para a gente entender e procurar essa produção musical, né? O Nader Jalal, fundador e diretor do Instituto Palestino para o Desenvolvimento Cultural, chegou a dizer que o período entre 1948 e 1967 foi um período bastante nebuloso e que encontrou mais material buscando a partir da diáspora, né, tendo em vista que mais da metade da população palestina saiu da região nesse período, a partir justamente do Nakba, né, da catástrofe, desse momento traumático da história da Palestina. Nesse momento, os palestinos estavam em diversos países do Oriente Médio, espalhados, enfim, nesse êxodo, nessa migração forçada. Pois aí, tá aí outro recorte temporal, né? Parece que a gente tá fazendo de propósito, mas de fato é um guia para a gente poder se localizar ao longo de toda a história da ocupação israelense na Palestina, que é o período 48-67, né? 1948-1967. A gente vai te contar, claro, o que aconteceu nesse ano e por que é um ponto de inflexão aí, né, na história. Mas me parece também que conforme o tempo foi passando, a repressão ficando mais pesada, né, a ocupação se estendendo, os processos de transformação no mundo vão se acelerando, né, a Guerra Fria e o embate entre Estados Unidos e União Soviética vai se agudizando, e isso tudo tem uma influência direta nos casos de resistência palestina e na música ligada à resistência palestina, né? Completamente. Durante toda a primeira metade do século XX, houve um grande debate entre os músicos árabes sobre qual era o papel da arte na sociedade contemporânea. Esse debate ele pode ser sintetizado numa oposição entre dois grupos. O Al-Fan li Al-Fan, que significa arte pela arte, e Al-Fan li Al-Nas, arte para o povo. E esse foi um debate que uniu e dividiu também muitos dos artistas palestinos espalhados por diversos países do Oriente Médio. Devido ao trauma de 1948, esses artistas pouco se identificavam com a música árabe clássica, mais associada ao entretenimento, né? E muitos desses artistas mais ligados aos temas políticos do pan-arabismo e à luta contra a ocupação estrangeira passaram a ver essa música árabe clássica como pouco relevante para os temas como a libertação palestina. Após a derrota na Guerra dos 6 Dias, em 1967, o governo Nasser e a sua ideologia pan-árabe, ou nasserismo, perdeu muito da influência, sobretudo sobre os palestinos, cuja luta se radicalizou muito mais sobre a influência jordaniana, com o aumento das guerrilhas de libertação na Palestina durante os anos 60, dando origem, por exemplo, à OLP, a Organização para a Libertação da Palestina. E durante esse período, uma safra de músicas surgiu celebrando a resistência palestina e semeando as esperanças em uma libertação. Uma das mais famosas desse contexto é a canção Ya Falestinie, ó Palestinos, uma música cantada pelo famoso cantor egípcio Sheikh Imam, que interpretava as poesias escritas pelo poeta Ahmad Fuad Najim, que era o seu parceiro nas composições e cujas poesias versavam sobretudo sobre a vida dos pobres e da classe trabalhadora. A música ela se tornou tão famosa que em 68 o jovem Yasser Arafat, que se tornaria a liderança da OLP,
ele em visita ao Egito insistiu em conhecer o Sheikh Imam, que cantou a música para ele. O Sheikh Imam foi um artista muito influente no Egito, e é interessantíssimo assim entender um pouco da história dele. Ele tem diversos choques também com governos, e é interessante que ele era um cantor deficiente visual, e ele interpretava as poesias desse parceiro de composições dele. Então é um personagem muito interessante também, o Sheikh Imam. Mas, como eu vinha dizendo, né, a Guerra dos 6 Dias, ela tem como consequência mais uma onda de despejos e imigrações forçadas de palestinos, sobretudo do território da margem oeste do Rio Jordão, a região da Cisjordânia, que sofrerá a ocupação de tropas israelenses e a administração militar. O acesso a qualquer tipo de mídia, como discos, cassetes, equipamentos, passou a ser totalmente controlado pelo exército israelense, enquanto que os conteúdos musicais transmitidos pela TV e pela rádio jordaniana eram focados principalmente em canções beduínas populares, falando aí literalmente sobre esse aspecto da música. E aqui eu acho interessante a gente destacar, né, a importância da gente compreender minimamente onde estão essas regiões, né, e qual é a localização delas e como a ocupação foi avançando ao longo dos anos. A gente vai deixar na descrição do episódio para vocês o link para um mapa que é muito divulgado, que mostra justamente, acho que são em 4 momentos históricos ali, são 4 pontos de inflexão, 48, 67, os últimos 2 eu não me lembro, gente, mas enfim, vai estar a referência aí na descrição do episódio. Justamente em 2 cores, né? Muito didático, para a gente ver justamente o tamanho da expansão da ocupação israelense, né? Ou seja, o tanto de território que os palestinos foram perdendo pela ponta da baioneta da ocupação israelense, né? E a Cisjordânia, só para a gente deixar claro aqui, é um território que tradicionalmente, durante a fundação do Estado de Israel, né? As Nações Unidas deixaram reservado para a nação palestina, para o povo palestino. E durante a Guerra dos 6 Dias, o Estado de Israel não só ocupou parte da Cisjordânia, como colocou ali colônias, né, de comunidades judaicas, principalmente judeus ortodoxos, o que é considerado ilegal pela maioria dos países, inclusive pelas Nações Unidas, né? Isso tem constantes votações contrárias na Assembleia Geral da ONU, enfim, a maioria dos países considera essas ocupações como ilegais no território da Cisjordânia. A Cisjordânia, gente, para vocês terem uma ideia, é mais ou menos o tamanho do Distrito Federal. Não é uma região tão grande, mas também, para o tamanho de Israel, é uma região considerável, né? Uma porção de território considerável. E a outra região que hoje, né, abriga palestinos e está sob o controle do povo palestino é a faixa de Gaza, que essa aí é muito pequenininha, assim, é uma porção de território muito pequena e abriga mais ou menos uns 2 milhões de cidadãos palestinos. Enfim, só para dar esse contexto, eu insisto para vocês, vão lá na descrição e abram o mapa que a gente vai deixar lá, porque visualmente, graficamente, é muito interessante visualizar tudo isso que a gente está falando, né, desse avanço da ocupação e dos desdobramentos históricos, né? Mas enfim, agora que a gente já tem esse contexto histórico e político mais ou menos explicado, né, e também um background sobre o surgimento da música engajada na Palestina, eu acho que seria interessante a gente falar de alguns cantores, né? O Dorin já adiantou aí esse cantor egípcio muito interessante. Vamos então levantar aqui alguns cantores, alguns compositores, grupos, né, que estão identificados nessa tradição de luta da resistência do povo palestino. Acho que o principal deles, um dos meus favoritos também, é justamente o Mustafa Al-Kurd, né? Não querendo adiantar o fim do mundo aqui, mas já adiantando, dei um spoiler aqui da minha escolha, talvez. Pois é. O Mustafa Al-Kurd, ele está inserido ali no começo dos anos 70, né? Para falar um pouco de como surge esse cantor, essa figura, né? Associado à política na Cisjordânia, né? Essa cultura associada justamente à política na Cisjordânia, que vivenciou uma espécie de renascimento nos anos 70. E teve um crescente interesse de jovens da região, de jovens dessas regiões urbanas, na música, no uso da música como ferramenta política, ferramenta de transformação. E é nesse contexto que surge o Mustafa Al-Kurd, como um dos símbolos, né, dessa música palestina. O Mustafa nasceu em 1945, na cidade antiga, em Jerusalém. Ele cresceu em um ambiente cercado por diversas referências musicais,
como a música clássica árabe, os cantos sufi bizantinos, baladas armênias, gregas e turcas, além da música tradicional palestina. Logo depois da ocupação israelense de 1967, o Mustafa passou a compor músicas com letras de renomados poetas palestinos. Apesar dele não estar diretamente envolvido com a política da época, o Mustafa al-Kurdi lembra de ver caravanas de ônibus organizados pelo exército de Israel levando palestinos de Jerusalém para outros países pela fronteira com a Jordânia e dizer que estaria acontecendo de novo, né? O que estaria acontecendo de novo? A Nakba, né? O Nakba de 1948, se repetindo. Esse incidente de ver esses contingentes de palestinos sendo retirados do seu território de uma maneira completamente arbitrária acabou marcando profundamente o Mustafa e marcou uma mudança crucial no compromisso dele com a causa do povo palestino. No início da trajetória do Mustafa como músico, ele se apresentava sozinho, tocando o oud, uma espécie de alaúde muito comum na música árabe. Essa imagem do artista sozinho, acompanhado pelo oud, acabou se tornando um símbolo do movimento de música de protesto da região. Apesar de uma suposta simplicidade, de uma suposta pouca orquestração das músicas do Mustafa, o que não era muito comum na época, né? A música dele fez um enorme sucesso em toda a região ocupada. A canção dele, Har Ar-Sikai, Me Deu o Arado, se tornou uma espécie de hino contra a ocupação israelense. A maior parte dos primeiros trabalhos do Mustafa eram cantados numa linguagem coloquial, muito típica da área urbana de Jerusalém. Isso porque ele queria justamente estabelecer uma narrativa com o morador de Jerusalém, narrando os acontecimentos, né? Mas justamente por conta dessa linguagem ligada ao ambiente urbano, muito típica dessa zona urbana da Palestina, a música do Mustafa não encontrou tanta ressonância em áreas rurais. O impacto das canções do Mustafa fizeram com que a atenção das autoridades israelenses se voltassem contra ele, claro, né, porque ele era uma voz se levantando, uma voz muito popular se levantando contra essa ocupação. E ele acabou sendo preso diversas vezes durante o início dos anos 70, até que em 76 ele foi deportado à força e passou os 9 anos seguintes em um exílio na Europa, né? É legal que a gente pode encontrar alguns álbuns do Mustafa al-Kurdi gravados na França e na Alemanha, então dá para a gente conferir a obra dele, temos acesso à obra do Mustafa, que é realmente brilhante, assim, é muito bom. Pois é, e um outro grupo muito interessante desse período que a Dani estava citando, onde o Mustafa al-Kurdi fez muito sucesso, que é os anos 70, um outro grupo foi o Al-Bahrein, que foi formado em 1966. Esse grupo ele começou com o nome de Sek Sit Por and Per. Eu acredito que eram as iniciais do nome dos integrantes. E era uma formação de violão acústico e percussão. O repertório era todo de músicas pop e rock ocidentais cantadas em inglês. O nome do grupo será posteriormente mudado para Tigers 5, com a adição de mais membros e uma formação clássica de banda de rock, ou seja, 2 guitarras, baixo e bateria. E depois, ainda com o nome de The Blooms, eles irão incorporar violino, teclado e percussão árabe no grupo. Apesar da proximidade desse grupo com outros artistas importantes como o próprio Mustafa al-Kurdi, o grupo sofreu diversas críticas, sobretudo de grupos, facções ligadas ao OLP, por cantarem em árabe utilizando instrumentos ocidentais. A questão principal aí era a seguinte: se a música de resistência palestina devia ser tocada em instrumentos típicos, ou se a sua mensagem poderia ser transmitida independente da roupagem do som. Uma discussão que até hoje em certos gêneros e nichos da música ainda ocorre, né? O Al-Bahrein ele irá acabar enquanto grupo em 1976 e temos poucas gravações do grupo, porém é possível encontrá-las na internet e eu recomendo a todo mundo, é fantástico, é como se fossem os Beatles palestinos, assim, é muito incrível o som deles. Sobre essa discussão da roupagem, eu quero perguntar pra Dani. Dani, existe rock de protesto? Você não fez isso, né? Você não me botou nessa saia justa. Não, quando a gente fizer episódio sobre outro assunto, eu dou minha opinião sobre se pode ter rock de protesto. Eu vou levantar outra polêmica aqui. Cadê as mulheres nesse rolo todo, né? Em 1982, a cantora Camila Jubran acabou se juntando ao Sabrem. O que era o Sabrem? Era um grupo de jovens de Jerusalém que tinham gravado um álbum com uma formação mais ocidental, por assim dizer, né? Como, de novo, uma banda de pop rock tradicional.
apesar da presença do oud, que a gente já falou o que é o oud, né? Uma espécie de alaúde, e o clarinete. Logo depois da entrada da Camila no grupo, eles decidiram adotar instrumentos acústicos. Olha só como a entrada da mulher no negócio muda tudo. E o som deles passou a incorporar elementos de fusão entre a música ocidental e a música oriental. Com o lançamento do álbum Fumaça dos Vulcões, em 1984, o grupo ganhou rapidamente popularidade na Palestina. Nessa formação, a Camila cantava e tocava o kanun. O kanun é um instrumento de cordas originário do século X. O nome vem do grego, que significava regra, norma, princípio, né? Para a gente visualizar um pouco, o kanun é uma espécie de cítara. Bom, apesar do imenso sucesso, o Sabrem era um grupo discreto, né? Ele realizava poucas apresentações ao vivo. A mais famosa delas foi a apresentação em 1984 na Universidade de Birzeit, na Palestina. E é interessante que alguns aspectos da música e das composições do Sabrem acabaram influenciando a produção musical de artistas palestinos até hoje, né? Os álbuns do Sabrem, a gente tá fazendo tipo, né? Onde você pode ouvir, isso é muito legal, porque vocês não podem deixar de ouvir as músicas que a gente tá falando aqui, os artistas daqui. Os álbuns estão disponíveis na íntegra na internet e vale muito ser ouvido, principalmente Smoke from the Volcanoes. Como eu disse já no episódio, né? Eu não sou uma garota Fisk, me desculpem as pronúncias, mas vai estar no link o nome certinho para vocês irem atrás. Não, e que nesse episódio, além de da gente não ser garoto físico, a gente também não é garoto árabe, né? Garotos árabes. Que, nossa senhora, a gente vai falar do jeito que der, né? Mas eu achei que você tá, assim, eu não sei, mas você falando tá me soando muito correto. Eu tô, tipo, lendo as letrinhas, assim, é mó difícil, cara. Muito difícil. É, eu tô metendo louco, assim. O lance é falar de um jeito com convicção, sabe? É isso. Vamos lá. Aqui é esquema guerrilha total, vai dar certo. Lucas Aldorim, tô sabendo aí, cara. Mas você fugiu da minha pergunta, entende? No episódio de rock você responde, né? Prometo que não vou me furtar ao debate, mas eu vou me preparar para o debate, entendeu? Que você me pegou aqui de calças curtas, meu amigo. Muito que bem, mas no final dos anos 80, algumas mudanças e fragmentações internas, né, dentro das lideranças políticas palestinas e o aumento da repressão israelense, acho que eu já falei aumento de repressão israelense em pelo menos 4 momentos desse episódio, né? A gente ri de desespero mesmo, porque, enfim, a gente vai observar aí ao longo das décadas, de fato, só esse aumento do controle e repressão. Mas justamente essa expansão da repressão vai propiciar ali um campo para uma das maiores ondas de protesto da população palestina, que ficou conhecida como Intifada, né? Pois é, na segunda metade dos anos 80, o movimento pela libertação da Palestina estava bastante fragmentado e ele dividia-se em diferentes linhas táticas e ideológicas. O exílio do Yasser Arafat, então líder da OLP, tinha deixado um vácuo de poder e diversas organizações como a Frente Popular de Libertação da Palestina, o Partido Comunista da Palestina, lutavam para estabelecer lideranças políticas tanto na Cisjordânia quanto na faixa de Gaza, uma vez que a população estava cada vez mais insatisfeita com as promessas de liberação da OLP vindas do governo no exílio e que não se concretizavam. Nesse contexto de falta de liderança centralizada para o movimento de libertação do país e de cada vez mais assédios por parte das tropas de ocupação israelenses, uma série de protestos violentos tomou conta da Palestina a partir de dezembro de 1987. Esses episódios ficaram conhecidos como a Intifada. Intifada significa levante, ou seja, o levante. Os confrontos dessa intifada logo tomaram proporções maiores e o conflito se arrastou por mais 5 anos. Segundo o autor Nir Sirhan, autor da Enciclopédia do Folclore Palestino, as causas do levante generalizado de palestinos durante a intifada seria, segundo esse autor, uma resposta ao ataque sistemático de décadas do Estado de Israel ao modo de vida palestino, ao que o autor vai chamar de ansiedades culturais, ou seja, um medo coletivo da perda da própria identidade. O autor considera a intifada não só uma insurreição política, mas também uma insurreição cultural.
Bom, as lideranças políticas palestinas no território foram sensíveis a essa angústia geral e utilizaram muito do fator da busca pelas raízes palestinas, a partir da valorização da cultura popular e folclórica, como uma ferramenta para unir as classes urbanas com as classes rurais palestinas sob a bandeira da luta nacional. Nesse momento, ocorre uma mudança fundamental no uso simbólico da cultura. Por que eu digo isso? Porque no lugar do tradicional símbolo do guerreiro pela liberdade, uma simbologia muito utilizada pelos grupos de libertação mais associados ao marxismo e às lutas do Terceiro Mundo nos anos 70, também era utilizado pela OLP, né? Esse, esse simbolismo todo, né, do guerrilheiro, e essa simbologia toda que tinha ocupado, né, esse espaço imagético privilegiado passa a dar lugar à imagem da criança das pedras, né, um símbolo da resistência palestina. E no lugar dessa antiga imagética dos uniformes, dos fuzis Kalashnikov, a criança armada de pedras ou de estilingue passa a ter um apelo muito grande e ressoar entre os palestinos das zonas rurais, uma vez que esse modo de desobediência civil é muito comum entre pastores, unindo-os ao esforço da resistência também nas cidades. O uso da pedra como diversas metáforas será um tema recorrente das músicas palestinas durante a Intifada. A geração das pedras, como ficou conhecida, a geração desse período, marcará um novo momento político e cultural da Palestina, sucedendo à geração da Revolução pós-67 e estabelecendo um novo ethos, uma nova roupagem na disputa pelo conceito de uma Palestina autêntica, capaz de sobreviver ao apagamento imposto pela ocupação israelense e avançar na luta pela libertação. Contudo, apesar da Intifada oficialmente ter terminado em 93, a partir da assinatura dos acordos de paz em Oslo, as tensões voltaram a crescer e diversos setores sociais passaram a oferecer maior resistência à autoridade da OLP, sobretudo de sua maior facção política, que é o Fatah. E em um contexto de maior acirramento dos conflitos com Israel, terá início a partir do ano 2000 uma segunda intifada. Só que nessa segunda intifada agora temos maior presença de um novo agente político, militar e cultural, que é o Hamas. Pô, é muito interessante essa questão da mudança de simbologia, né? Porque é algo também que influencia no desenrolar da luta, né? E de você cativar outros setores da população, né? A gente pega, por exemplo, os exemplos de guerrilha rural que a gente teve na América Latina. Em Cuba, a população deu muito apoio, deu muita guarita para os guerrilheiros, mas em outros países não, por exemplo, né? Em outros países, os camponeses rejeitavam um pouco essas táticas, né? E essa mudança, essa sacada de mudança de simbologia é muito interessante, né? Muito, não é só uma mudança de método, é uma mudança estética também, imagética, né? E ela renova também quando de certa forma abre-se mão dessa estética mais antiga da OLP, dos guerreiros pela liberdade, também, de certa forma, mostra um rompimento, talvez, com aquelas promessas do nascerismo também. Porque durante a pesquisa eu estava vendo que durante a época, né, do presidente Nasser no Egito, o sonho árabe era muito grande assim na Palestina, e a imagem, né, dos exércitos assim do Nasser era muito forte, dos uniformes, né, dos armamentos, das marchas militares, e o golpe muito duro que teve em todo esse imaginário que existia da força árabe, né, militar, ele foi um golpe muito forte, foi a Guerra dos 6 Dias, justamente, onde as tropas do Nasser vão sofrer essa derrota para Israel, né, pelas tropas de Israel. E a partir daí, segundo um pouco do que eu li, a partir daí já começa, de certa forma, um esgotamento dessa imagética. Apesar dela ter sido forte durante os anos 70, a partir de 67 a população já começa a ter mais resistência a essa imagem, como se, poxa, vocês prometeram essa libertação e essa libertação está sempre sendo adiada porque ela não ocorre, né? Não, muito, muito interessante, né? E também, ao mesmo tempo, como não é uma imagética criada a partir do nada, né? Existe eles identificam um elemento e trazem esse elemento como um aglutinador, né? Mas não é um elemento que inexistia, né? Essa questão das pedras, então é muito, muito interessante mesmo essa mudança.
Agora, a partir do surgimento do Hamas, né, esse grupo que o Dorinha acabou de mencionar, esse aprofundamento da fragmentação na disputa pela liderança da resistência palestina vai também influenciar na maneira com que os artistas, né, os cantores palestinos, vão se engajar na luta e vai influenciar também o tipo de produção desses artistas, né? Sim, justamente. A maior parte dos grupos e artistas que influenciaram a música palestina entre os anos 60 e 80 consideravam-se do campo da esquerda, né? Porém, evitavam posições oficialmente alinhadas à OLP e usavam as músicas como uma forma de mediação política, tentando manter a liberdade criativa, o que também beneficiou a OLP, porque isso acabou ajudando a criar um clima político em que diversas pautas pelas quais a OLP lutava fossem contempladas e expressadas por esses artistas, criando uma confluência de interesses, né? Mas também tiveram grupos diretamente ligados ao LP durante os anos 70, como, por exemplo, a banda central ligada ao Fatah. O Fatah é a maior facção da OLP e atualmente é um partido político, né? Dentro da OLP. A OLP também conseguiu estabelecer uma rádio que era transmitida para o Egito e para a Jordânia, a Voz da Tempestade, e uma para o Líbano, a Rádio da Revolução. Essas transmissões se tornaram conhecidas pelos palestinos, tanto os que estavam dentro do território, quanto os palestinos da diáspora, os que acabaram migrando forçosamente para os países árabes próximos. Os artistas transmitidos por essas rádios se tornavam símbolos da luta de guerrilha da OLP, como, por exemplo, o Abu Arabi, um artista palestino que residia em Beirute. A OLP chegou a ter bastante força na produção cultural dos anos 70, para além da música, né? Tem diversos poetas, jornalistas, compositores, escritores e educadores engajados nesse esforço de difundir a luta do grupo pelos meios culturais, sobretudo na Cisjordânia. Porém, como o Dorin mencionou, fiz esse retrocesso para explicar um pouco essa mudança, né? A partir do final dos anos 80 e principalmente depois da primeira intifada, o Hamas se estabelece como uma força política relevante, como a gente sabe. O Hamas é formado por membros da Irmandade Muçulmana e passou a ser considerado como uma força política alternativa ao LP, sobretudo ao Fatah. A partir do fracasso do Acordo de Oslo, acordo que rolou, como a gente disse, lá em 1993, o Hamas ganhou muito mais adeptos entre a população palestina ao não abandonar as armas na luta contra Israel, da forma como a OLP tinha feito. Desde a fundação do Hamas em 1987, o grupo se utilizou da produção e difusão da música inicialmente em forma de cassetes, o que desafiou muito o meio cultural de artistas ainda bastante ligados ao LP e ao Fatah. Em 2006, o Hamas participou das eleições e ganhou maioria no Conselho Legislativo palestino, estabelecendo um gabinete de autoridade palestina. Após violentos confrontos com partidários do Fatah, o Hamas assumiu o controle político da região da faixa de Gaza em 2007 e passou a colocar em prática a agenda política deles. Daí o que acontece com a música, né? O Hamas ele teve uma abordagem muito própria e essa abordagem é motivo de muita polêmica e debate. Porque no final dos anos 80, começo dos anos 90, houveram algumas iniciativas por parte dos membros do Hamas de estabelecer um código moral utilizando-se de incêndios que tinham ocorrido em videolocadoras e de certos livros que seriam supostamente dissidentes do islamismo. Isso aumentou muito a tensão entre diversos grupos sociais e fez aumentar ainda mais as acusações de que o Hamas buscava censurar formas de artes, incluindo a música. O Hamas, por sua vez, afirma que não existe nenhuma política específica do grupo que preveja a censura a um determinado tipo de arte, ainda que existam membros do grupo que individualmente apoiem regras morais mais rígidas. Então, a priori, o grupo não revela nenhum tipo específico de princípio islâmico que possa, por exemplo, ser utilizado para definir a adequação ou não de uma apresentação musical, de um grupo, de uma letra, enfim. Quando nós falamos sobre a suspeita ou mesmo censura de governos islâmicos em relação à música ocidental, pensamos que o maior medo desses governos talvez seja que talvez essas formas culturais carreguem em si uma ideologia que ameace o modo de vida, a ordem social, mas, porém, mesmo artistas locais que cantam em seus próprios idiomas, transmitem mensagens políticas, sofrem também muitas vezes das mesmas restrições, evidenciando aí que talvez a questão não seja necessariamente a música ocidental,
mas sim a capacidade da música em se espalhar rapidamente, fazendo com que o governo perca o controle sobre essa difusão. Bom, há relatos de apresentações proibidas pelo Hamas na faixa de Gaza a partir de 2007, como, por exemplo, a apresentação ser proibida devido a uma não adequação a um preceito islâmico, por exemplo, eventos que ocorram danças com pessoas de gêneros diferentes, casais, ou mesmo por questões políticas, como a apresentação de um artista que tem ligações com o Fatah. É importante ressaltar que, mesmo em relação às restrições de eventos em ambiente com pessoas de gênero masculino, feminino, não é claro se essas restrições se aplicam a ocasiões em que esses eventos incluam membros do Hamas ou ao público em geral. Em 2009, o Hamas encerrou um show de rap do cantor Motafar Assar, que ocorria em Gaza. A motivação do grupo no fechamento do show foi a alegação da presença de homens e mulheres no ambiente, o que é haram, ou seja, proibido pela fé islâmica. Porém, mesmo nesse caso, não ficou claro se esse foi realmente o motivo da censura da apresentação, uma vez que não se sabe se ela corresponde a um contexto maior da luta política entre o Hamas e o Fatah. Ou seja, resumindo, a gente não sabe se nessa história, dessa censura em específica, se no grupo que se apresentava havia membros do Fatah. Muito da música associada ao Hamas pode ser associada ao gênero da música islâmica devocional. Porém, difere nesse gênero no fato de que a música islâmica devocional, de forma geral, ela faz referência ao profeta Muhammad, enquanto as canções do Hamas prestam tributo a diferentes líderes do grupo. Porém, um tema que une essas expressões musicais, sobretudo na lírica, é o fato de fazerem referência à jihad, à luta santa, vista não só como um louvor a Deus, mas também no contexto do esforço para a criação de um Estado-nação palestino islâmico. Essas canções enfatizam o elo entre Deus e o território palestino. Nos dias atuais, o principal meio de difusão das músicas associadas ao Hamas é a internet, através de videoclipes difundidos em redes sociais, de forma similar a outros grupos, como o Hezbollah no Líbano. Apresentam de forma geral um aspecto visual bem beligerante, com referências à hostilidade contra Israel, além de imagens que sintetizam a resistência palestina, como a criança utilizando o lenço tradicional, kufia, e jogando pedras contra as autoridades israelenses. É frequente também nesses clipes que apareçam imagens de negociações entre Israel e o Fatah, e tendo como objetivo mostrar que o Hamas seria o único movimento capaz de libertar a Palestina de fato. Não sei, mas me parece também que muito dessas contradições presentes no Hamas, em algumas visões do Hamas, são contradições também do nosso tempo presente, né? Porque a gente passando em revista posturas e atividades e ações da OLP, por exemplo, elas tinham muito mais relação com o mundo dividido em dois, né? O mundo polarizado pela Guerra Fria, onde você tinha claramente dois projetos a serem seguidos, né? E, claro, a luta no Oriente Médio e a luta na Palestina, ela sempre tá muito ligada à questão nacional, à questão interna. Mas a gente acabou de discutir aí a influência do panarabismo, do Nasser e toda a batalha ideológica entre dois blocos, um comunista e um capitalista, influenciou as ações da OLP. E hoje o mundo é outro, né? Depois da queda do bloco socialista, outras contradições começam a aparecer, né? E eu acho também que talvez guarde alguma relação com essas contradições que vêm a aparecer na atuação do Hamas, né? Sem dúvida, eu tô total de acordo, assim. Acho, enfim, uma opinião muito pessoal, mas o mundo, a luta da OLP me parece muito mais interessante, né? Uma ligação com o campo da esquerda muito mais forte. E tem essa questão islâmica que é um pouco diferente, né? Eu acho que é um outro elemento de análise. O Hamas, por exemplo, tem essa questão muito mais forte. São questões complicadas e eu acho que também é muito fácil a gente cair aqui no orientalismo, de tentar, diante da nossa visão do Ocidente, tentar julgar como as alianças e as estratégias vão sendo traçadas para a libertação da Palestina. E mesmo porque, apesar da OLP e depois o Fatah, eles terem essa dimensão secular, né, não são grupos necessariamente religiosos, né? A luta da OLP, apesar de terem pessoas de todas as religiões, inclusive muitos islâmicos no grupo, né, dentro do Fatah, por exemplo, a luta deles não era por um Estado islâmico, né, diferente do Hamas. Mas, ao mesmo tempo,
o fracasso dos acordos de Oslo, que foram fechados lá em 93 e logo em seguida já ultrapassados por Israel, quebrados, né, por Israel, foi, assim, devastador para a reputação do Fatah e da OLP como um todo, né? Porque a população, pelo que eu entendi, né, a partir das leituras, assim, a população tinha uma esperança muito grande nas lideranças do OLP, né? Principalmente o Yasser Arafat, né? Que essas lideranças estavam no exílio, elas não estavam no território palestino. Então vinham as declarações, eles faziam viagens, encontro com outros líderes mundiais para negociar justamente em nome, né, do Estado palestino, e a população aguardando, né, essa libertação vinda pela OLP, e quando a OLP faz a opção de ir pela política institucional, né, abandonar as armas, e logo em seguida são traídos por Israel não aceitar os acordos que foram fechados, a população fala, poxa, mas o Hamas não entregou as armas, né? Então o Hamas acaba ficando entre mil aspas, assim, acaba ficando com a legitimidade, né, do grupo que vai manter a luta, né? Então eles gozam dessa legitimidade, enquanto que o Fatah é visto como um partido mais da ordem, que se acostumou com o poder mais institucionalizado e entregaram as armas, né? Muito bem, estamos chegando ao final de mais um episódio do Acorde, maravilhoso, brilhante, debates quentíssimos e cabeçudos pra você, queridos e queridos ouvintes. E depois desse monte de história, tá na hora de brincar, jogar o nosso game favorito, o Fim do Mundo, mais pedido e aguardado, com certeza. E hoje a gente ampliou um pouco a regra, porque de fato a gente, no poder da canetada, a gente mudou a constituição do Acorde e trouxe um movimento todo. Então, a gente vai trazer aqui no Fim do Mundo a opção de salvar uma canção de vários artistas aí ligados às lutas de resistência do povo palestino. A regra foi alterada só em partes, né? Porque metade do game continua do mesmo jeito. Uma canção você salva pessoalmente, porque você quer salvar, porque ela é importante para você. E a outra você salva para colocar nesse bunker aí para a humanidade, preservar para as próximas gerações pós-apocalípticas. Então eu, Dani Dorim, vamos escolher uma canção para salvar, pessoalmente, e o nosso desafio aqui vai ser chegar a um acordo sobre qual canção deve ser salva para todos nós. Então vamos lá. Quem começa? Quem se voluntaria? Vou abrir os trabalhos, então. Eu vou salvar a música Hat al-Sikai, do Mustafa al-Kurdi, que disse: dê-me o arado e a foice, e eu nunca deixarei a terra. Eu acho uma música muito significativa da luta dos palestinos pelo direito à terra, pelo direito a resistir, enfim, diante dessa migração forçada, da luta pelo território. Na música, ele pede que deem os meios de luta, né? E ele lutará, ou seja, nunca mais deixará a terra. E, além disso, tem aí um apelo ao símbolo máximo da classe trabalhadora e do comunismo, né? A foice e o martelo, que representam o trabalho agrícola e o trabalho industrial. Mas, no caso da canção do Mustafa, é o arado e a foice, né, dois símbolos agrários. É um pouco dúbio, pode ser uma referência ao trabalho rural, mas também uma referência a ferramentas que podem ser usadas para lutar, né, enfim. Vamos mudar a ordem, então, hoje? Eu vou primeiro, eu vou antes do Dorim, então. Eu sempre fico por último no Fim do Mundo, né? Pode ir, vamos mudar. Hoje tá mudando tudo, a gente já tá canetada atrás de canetada, vamos mudar todas as regras aqui. Então eu vou salvar uma canção do Mustafa também. Olha só, que surpresa, não é mesmo? Que surpresa. Já tinha dado spoiler ali no começo do episódio. Mustafa al-Kurdi, dobradinha aqui no Fim do Mundo. E a canção que eu quero salvar é a Kinderlied. E o nome está em alemão e você não ouviu errado, querido ouvinte. É porque ela tá num disco chamado Palestina meine Liebe, que em alemão quer dizer Palestina, meu amor. E é um disco cuja história é incrível. É um disco prensado na Alemanha Ocidental por um selo de esquerda chamado Plane, que editava diversos discos de grupos de artistas progressistas pelo mundo. Tem disco do Inti Illimani, por exemplo, que a gente já fez episódio aqui, do Quilapayún, enfim.
América Latina, Palestina, e eles têm editados vários discos de artistas ligados à tradição de esquerda, né? E o nome do disco, assim como o nome das faixas, estão todos em alemão. E tem inclusive uma faixa que se chama Mein Name ist, né? Meu nome é. E é um texto todo em alemão que ele vai falando ali a história de um refugiado palestino que vai à Inglaterra e à França e é maltratado, enfim. É sensacional, o disco todo é maravilhoso, essa faixa que ele conta, essa história é maravilhosa, mas eu quero salvar Kinderlied, que em alemão a tradução seria a canção da criança. E por que eu escolho ela? Justamente por conta de toda a nossa discussão sobre a mudança imagética, né? Que a gente conversou aqui, de deixar a imagem do guerrilheiro e passar a usar a imagem da criança com a pedra. Eu acho que, enfim, durante a nossa apuração aqui, durante a nossa pesquisa, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, que eu de fato não conhecia essa mudança, essa transição de imagem, e eu achei muito linda, e essa é uma canção cantada por crianças. Então, assim, eu acho que tem tudo a ver com essa discussão, tudo a ver com o nosso debate aqui hoje, e é algo que me marcou muito, e essa canção me marca muito também. Então, essa é a minha música pro meu fim do mundo, e ouçam esse disco, Palestina meine Liebe. A gente vai deixar na descrição do episódio a referência aí, e escutem porque é sensacional. Nossa, essa música que o Lucas falou agora é incrível. Incrível. Eu teria escolhido ela também. Essa música é fantástica. Procurem mesmo, vale muito a pena. Eu vou fazer uma escolha um pouco mais fora do eixo. Não, não vou escolher um artista que toca um instrumento árabe. Vou escolher o grupo Al-Bahrein, que a gente citou no episódio de hoje, os Beatles palestinos, a música Thaer. E, cara, a guitarra é maravilhosa. Eu não consegui encontrar a tradução para a letra, então, se alguém que nos escuta conhece o grupo Al-Bahrein, entende árabe, quiser nos ajudar, estamos à disposição. Mas é uma música maravilhosa, independente eu não sei exatamente do que se trata, a letra, né? Mas é lindo demais o som, lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. E para mim, é o Beatles palestino, Al-Bahrein tem que ser mais conhecido. Incrível esse grupo. A essa altura, o ouvinte mais atento já percebeu que existe uma divergência de opiniões aqui, né? Porque eu perguntei pra Dani se existe rock de protesto, Dorin vem e me salva um rock palestino. Então, olha só. Mas essa divergência a gente vai guardar para outros episódios, para próximos episódios, porque a gente vai poder explorar ela muito bem aqui. E eu, da posição confortável de âncora, vou me manter neutro, mediando a discussão, porque ela vai dar um pau isso aí, gente, vocês não têm noção. Ou vocês vão se surpreender comigo. Vocês estão aí, ó, vendendo coisas para os ouvintes já estão achando o quê? Que eu estaria lá na marcha contra a guitarra elétrica, uma pessoa, né, uma tinhorona, sei lá. Posso surpreender. Aguardem. Eu posso surpreender. Aguardem o episódio Jovem Guarda. Esse é um episódio especial de 4 horas sobre a Jovem Guarda. Podem me cobrar. E o pau vai comer. É isso. E agora? A Dani se aventurou aí, deu o primeiro passo pra salvar a dela, mas agora a gente precisa salvar uma nossa, gente. Uma pra humanidade. Fala, Dorinha, essa aí que você pensou mesmo. Agora essa que tá na sua cabeça, eu vou votar com você, vai. Na verdade, você, com a sua escolha de uma música para o seu fim do mundo particular, você me deixou muito propenso a escolher ela para a humanidade também. Como se chama? Kinderlied. Kinderlied. Eu acho essa uma música arrepiante. Essa primeira vez que eu ouvi, eu arrepiei, assim, é linda a introdução dela, assim, é maravilhosa essa música. Uma sugestão para a humanidade. Não sei o que vocês pensam. Não, sem nenhuma divergência, vou com vocês. A música realmente é linda, é belíssima. Vambora, vamos salvar ela. Em homenagem a todas as crianças palestinas, a canção protesto de hoje, o super trunfo da canção protesto é Kinderlied. A gente precisa ver o nome em árabe, né? Eu acho que nesse disco ela não foi lançada em árabe, apesar dela ser cantada em árabe, né? O título tá em alemão. Mas então a gente vai falar em português, Canção da Criança. Cola aí no seu álbum Super Trunfo da Canção Protesto, em homenagem
a todas as crianças palestinas. Essa é a nossa canção para o bunker da humanidade. E você também manda aí, a gente tá com a opção de voto agora aqui, né? No Spotify, vota aí na enquete, tem uma espécie de enquete aí, a gente vai deixar todas as canções que a gente escolheu. E vota na minha, porque afinal de contas a minha ganha 2 vezes. A minha foi a minha e a minha foi a da humanidade. Então votem aí e referendem a minha escolha, então por favor. Os meus companheiros hoje puxaram meu saco aqui, hein, gente? Não quero dizer nada não, mas foi... É pra ver se eu consigo um aumento agora nesse mês que tá entrando. No máximo um vale, Lucas Dorim. No máximo um vale pra você gastar. Pra você comprar comida, mandar pra sua mãe. O dia que eu pedi um vale pro Messias, ele me falou isso. Ele me ofereceu um vale, eu falei pra quê? Ele falou pra você comprar roupa, mandar pra sua mãe. Então é isso, acabamos por aqui. Acabamos por hoje. Fechamos esse mais novo e brilhante episódio do Acorde, o podcast das canções do povo. Então, muitíssimo obrigado, Dani Teres, nosso historiador, uma salva de palmas. Muitíssimo obrigado, Lucas Dorim, nosso músico e psicólogo, uma salva de palmas. E muito obrigado a todos vocês que nos ouviram até o final, ouvintes assíduos e fiéis que ficam até o último segundinho. Vocês que aí pegam os erros de gravações, né, que ficam aí pro final. Você não sabe que existe, então você não ouviu até o final, ouvinte. Tem que ouvir até o finalzinho, ali até tem faixa escondida nesse podcast também. E fica ligado porque semana que vem, segunda-feira, mais um novo episódio do Acorde. Se vocês querem sugerir outros assuntos pra gente, manda aí pelas redes sociais, pelo Spotify, pelo YouTube, que a gente vai estar atento. Um grande abraço a todos e todas, até segunda-feira que vem e tchau! Arrasou. Essa é a deixa pra eu começar? Começar o programa mesmo? Começar o roteiro? Beleza. A Dani caiu? Não, ela apertou o botão errado e te derrubou da reunião. Aquela hora que eu saí foi isso também. Eu fui fechar uma aba e fechei a daqui. A gente tá foda, cara. Você é louco, vou pagar um curso da Microlins pra vocês. Instituto Universal Brasileiro. Exato.